Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos em Cristo Jesus, meus amigos católicos, evangélicos e espíritas. Estou aqui hoje para dar mais um estudo bíblico para vocês sobre a palavra de Deus. Mas antes disso, eu gostaria que você deixasse um like aí, se inscrevesse no vermelho. Aí você vai aparecer três sininhos. Você vai no sininho que está escrito todas. Aí está escrito todas. Aí quando você clica em todas, vai aparecer as notificações para você quando eu publicar um vídeo. Mesmo que você não vai assistir naquela hora, mas você vai saber que já foi publicado mais um vídeo meu. Então se inscrevam, compartilhem e dê um like, tá? Muito obrigada, tá? E roda a vinheta. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante que nós estamos vivendo nos dias de hoje, meus amados. A abertura dos 6 selos. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Apocalipse. Está em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 1 ao 17, tá? Eu vou ler com vocês, tá? E depois eu quero discorrer essa passagem rapidamente, tá? Meus amados irmãos, eu acho muito importante esta passagem, que é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E o livro de Apocalipse é um livro muito alegórico que a gente tem que estudar muito profundamente para poder entender, tá? Vamos lá, vou ler para vocês aqui. Tá escrito assim: e havendo o Cordeiro, que é Jesus Cristo, né? Aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. Eu explicando aqui rapidamente isso para vocês, vocês já viram os animais com voz de trovão? Para vocês analisarem como o livro de Apocalipse é um livro metafórico. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê, tá? E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então é Jesus, ele já era vitorioso e ele saiu para vencer, né? E ele está vencendo nos dias de hoje. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro animal dizendo: Vem e vê. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4 animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um
foi dada uma comprida veste, e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, ou seja, que eles esperassem mais um pouco, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si seus figos verdes, seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, tá? E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, tá? E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém? Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a abertura dos 7 selos, ela já está ocorrendo desde quando Jesus Cristo subiu aos céus, porque ele foi morto, e Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E quando Jesus Cristo subiu ao terceiro céus, ele foi o único digno, imaculado, de abrir os selos que Deus pediu, como numa carta. Então ele abriu o primeiro selo, e o primeiro selo, fala isso, fala do cavalo, o cavalo branco. O cavalo branco, O branco é isso. Então Jesus Cristo, ele já foi vitorioso por vencer na cruz do Calvário. O diabo achava que ele tinha sido derrotado ali, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, Deus ressuscitou ele em corpo glorificado. Diz na palavra do Senhor que Jesus Cristo expôs a Satanás, ele pisou na cabeça de Satanás no terceiro dia, no mundo espiritual. Ele pisou na cabeça de Satanás, acima de todo principado, potestade, dominador deste mundo tenebroso. E ainda diz na palavra de Deus que não há outro nome ao qual nós possamos nos referir, a não ser no nome de Jesus. Por isso que nós falamos em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido. O nome de Jesus detém todo o poder. E aqui quando fala assim, que o primeiro selo, que esse primeiro animal abriu e disse, vem e vê, os 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê, isso deve ser muito poderoso, E aí ele fala, e olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, Jesus Cristo com uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Jesus Cristo saiu vitorioso, ele já é vitorioso, ele já venceu por nós, e ele saiu para vencer, tá? E aí foi aberto o segundo selo, que é o cavalo vermelho. Também foi um animal que disse, vem e vê, e outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, ou seja, isso está atrelado com Jesus. Enquanto existem o Jesus que está com os cristãos, junto com os cristãos, os missionários, os cristãos aqui, lutando pela palavra do Senhor, lutando para que as pessoas venham para Cristo Jesus, lutando para que as pessoas sigam o caminho de Cristo. Existem aquele do cavalo vermelho, que veio para tirar a paz da terra. Jesus veio, tá? E a segunda, esse cavalo vermelho veio para trazer guerras, fomes, o que fala aqui, ele veio para tirar-se a paz, que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então aqui, está tendo essa disputa,
sobre Jesus Cristo que saiu para vencer, ele está vencendo e lutando por aqueles que são escolhidos do Senhor. E existe esse outro que, né, cavalo vermelho, com certeza antagônico a Jesus Cristo, veio para trazer tudo ao contrário que Jesus veio para trazer para nós na terra agora, né, nesta terra. E o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem, vem, olheis, e eis um cavalo preto, tá? E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão, tá? E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Tá pesando aí, vocês estão percebendo? Por que está acontecendo isso, meus irmãos? Eu entendo que esse terceiro selo são os governos da terra que a maioria deles faz com que o dinheiro não seja distribuído uniformemente. É muita injustiça, tá, meus amados? Muitas pessoas, principalmente nos dias de hoje, o que está acontecendo? As coisas, e isso é global, tá? Não é só aqui no Brasil. Se vocês observarem os outros países, mesmo os Estados Unidos, os países mais assim desenvolvidos, né? Está havendo problemas políticos, financeiros, tá? Para sobreviver, a pessoa trabalha, é isso que está falando aqui, uma medida por um denário. Um salário não dá para a pessoa, ela tem que comprar, ela não pode comprar do melhor para comer, o melhor que faz bem para a saúde. Ela tem que comprar o suficiente para ela não morrer de fome. Então é isso que está falando aqui no terceiro selo, tá? Essa balança desigual, que é desigual, totalmente desigual. O dinheiro ele está distribuído erradamente, tá? Muito dinheiro concentrado na mão dos poderosos, né? Dos que comanda isso, os governantes de todos os países, e muitas pessoas pobres, pessoas sofrendo, trabalhando, sabe? É aquele trabalho suado o mês todo, às vezes não dá para pagar todas as contas, principalmente agora com essa Covid-19 que está no meio desses selos aqui, viu, meus amados irmãos? Esse que está falando sobre esses selos, tá? E aí, e havendo aberto o quarto selo, né? Vamos lá, o quarto selo, né? E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo, não, isso eu já li. E havendo aberto o quarto selo, e ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem, vem, e olhei e eis um cavalo amarelo. O amarelo aqui, meus amados, pelos estudiosos teológicos, eles falam que é um tipo de um cavalo baio. Sabe, o cavalo baio é meio um amarelo, ele não é amarelo, ele é um amarelo pálido, entendeu? É esse tipo de cavalo que tá aparecendo aqui, tá? Que diz aqui, tá? E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, tá? E o inferno seguia e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, essa espada com fome, com peste, doenças, tá? E com as feras da terra. Essas feras da terra eu acho que simbolizam o ser humano, sabe, meus amados irmãos? E essa 4ª parte da terra com a espada, né? E foi-lhes foi-lhes dado poder. Quem lhes deu o poder? Se não for pela vontade de Deus, porque tudo que Deus falou na Bíblia, ele cumpre. Deus é fiel. Então Deus deu poder para esse cavalo baio, esse cavalo amarelo, né? De tirar as vidas através de doenças, através da espada, através da fome, né? Por quê? Porque o salário das pessoas não está dando, muitas pessoas têm passado fome, ficado sem onde morar, sem empregos, que é o que está acontecendo agora no mundo todo, tá? E com as feras da terra. Essas feras para mim simbolizam os homens de poder, tá? E com fome e com peste. Uma das nossas pestes que nós estamos vivendo agora é o Covid-19, que tem matado milhões no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Você pode observar lá na Índia, as coisas estão ruins na parte disso. Muitas pessoas estão
morrendo do Covid-19 de uma forma muito triste, né? Dizem que está surgindo uma outra doença junto com esse Covid-19, por causa desse Covid-19, eu não sei o que é ao certo, tá? Eu não sei se é o fungo negro, que eu já ouvi algumas pesquisas sobre isso, é muito triste, mas eu não tenho certeza, por isso que eu não posso afirmar aqui, né? São estudos que estão fazendo, tá? E vamos lá. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador? Quem é o santo dominador? É Deus. Deus é soberano. Deus é o dono do universo. Deus é grande. Deus é maior do que você pode imaginar. Deus criou todas as coisas, tá? Deus é tão grande, a energia dele é tão grande que ele criou o mundo, a terra, os planetas, os astros celestes, o sol, a lua e todos os planetas, estrelas, os buracos negros e todas as galáxias foram criadas por Deus. Deus é imensuravelmente grande, tá, meus amados? Então esse que é o santo dominador. Não julgas e vingas o nosso sangue. Então Deus pede para eles um pouco mais de paciência, porque ele não terminou todas as coisas, né? Existem ainda missionários, pessoas que estão morrendo pela causa de Jesus Cristo, né? Em outros países, né? Na Índia, nos países onde não se pode falar do amor de Jesus, como na Coreia do Norte, na Eritreia e muitos outros ali da janela 1040. Não se pode falar do amor de Jesus Cristo, tá? Então Deus está esperando, porque eles também estão morrendo torturados. Só que tanto os apóstolos, tanto os missionários de agora, que vem vindo desde os apóstolos até agora, que já morreram, e os que ainda vão morrer, né? Porque muitos ainda estão ali lutando para que o evangelho do Senhor seja pregado, tá? E aí, havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor da terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Bom, para mim o sexto selo não foi aberto, indica a vinda de Cristo. E quando Jesus vier, muitas coisas vão acontecer, né? Então, por isso que fala a lua de sangue, ali no meio dessas... porque quando Jesus vier, um vai ser levado, o outro vai ser deixado, né? Tem todas essas coisas que eu já falei nos meus estudos para vocês. E então o sexto selo ainda não foi aberto. Será a volta de Jesus Cristo e vai acontecer todas essas coisas. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Não é que as estrelas do céu caíram sobre a terra, é como se as estrelas do céu estivessem caindo sobre a terra. E aqui quando fala que Deus enrolou o céu, é porque Deus vai tirar o Espírito Santo da terra. Quando Jesus vier e levar os seus escolhidos, o Espírito Santo não vai mais estar aqui. Você não vai mais, quando você orar, eu estou sentindo o céu aqui agora. Você não vai mais sentir a presença de Deus, tá? Vai ser muito difícil, vai ser muito duro. Para mim, o enrolar do céu é isso. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Estes são os que, depois que Jesus veio, falou: não, era verdade, Jesus ia vir, nós não acreditamos. E aí eles, no caso aqui, eles vão ser aquelas pessoas que acreditavam em Deus, em Jesus Cristo, mas não criam na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem muitas pessoas, muitos judeus, que não acreditam que Jesus já veio, e N tipos de pessoas. Os que falam que os poderosos, tem muitos poderosos que servem a Jesus Cristo. Tem muitos pobres que servem a Jesus. Por isso que fala assim: todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, porque vai ficar muito triste. Você vai ter que seguir o governo atual, da atualidade, o anticristo. Tá bom, meus amados? Então aqui o sexto selo não foi aberto, mas os outros cinco selos já foram abertos. Então, isto é apenas mais um sinal de que Jesus Cristo está para voltar. Analisem bem, eu só dei
pincelada aqui no Apocalipse, capítulo 6, do versículo 1 ao 17, tá? Para vocês terem ciência do que está acontecendo nos dias de hoje e que o livro de Apocalipse já está sendo cumprido, as profecias do livro de Apocalipse, tá bem, meus amados irmãos? E eu quero agora desejar para vocês a paz do Senhor. Shalom Adonai. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. Amém?